O que eu aprendi em anos praticando a lei da atração? A primeira coisa é que a vida é movimento. Então, grandes coisas que aconteceram na minha vida foi porque eu me movimentei em direção a elas, mesmo sem saber em algumas situações para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo exatamente, mas eu tinha uma certeza, o lugar onde eu queria chegar. Minha primeira grande manifestação com a lei da atração foi a compra de um terreno onde tinha um valor de entrada para dar e eu só tinha 2.500. Vamos colocar, eu tinha uns 3.000 reais guardados, mais ou menos. 3.000 e poucos reais guardados. E eu precisava de mais ou menos 8.000 reais para dar de entrada nesse terreno aqui na minha cidade. Bom, eu falei para o corretor que ele podia fazer o, a documentação, cheguei para assinar e quando eu cheguei para assinar eu disse, hoje eu tenho 2.500 reais para dar de entrada. Foi durante a pandemia, então existiu uma oportunidade ali também. Então eu avisei, olha, eu tenho 2.500 reais para dar de entrada. Você parcela, a construtora parcela o restante em 2 vezes e eu só começo a pagar a parcela, que era R$ 1.297,94 na época. O salário mínimo era 1.100, mas eu e meu esposo trabalhávamos e eu morávamos na casa do meu sogro, então nós não tínhamos o gasto com aluguel. Então existia uma oportunidade de conseguirmos pagar, né? Poderíamos escolher pegar esse dinheiro e consumir, né, em bens de consumo, mas eu sempre tive o foco voltado para bens duráveis. Inclusive eu sou economista formada pela UF, tenho até um canal que eu falo sobre finanças e dinheiro aqui também no YouTube. Então eu que sempre procurei alocar o dinheiro, né, desde que eu estudava na economia, em bens duráveis. E eu comecei a minha vida, já casei, estava casada, já estava com filho, enquanto eu ainda fazia faculdade. Então eu tinha um tempo ali, né, para fazer, movimentar a minha vida de forma que eu achava, normalmente diz assim, você tem que fazer quando você é solteiro, sem filho, e aí você casa e mais estruturado. Eu não casei estruturada, então nós precisávamos estruturar a nossa vida. E o que aconteceu? Compramos esse terreno. Pensei que na hora eu falei, vamos comprar e a vida vai se movimentar. E eu dava metade do valor, meu marido dava metade do valor, e eu fiz uma conta matemática assim de que conseguiríamos arcar com os dois e com os 2.500 aí que tínhamos pela frente, né, mais de 2.500, e no fim pagaríamos depois só as parcelas mesmo de R$ 1.294. Tínhamos criança pequena, meu filho ainda não estava em idade escolar, então nós tínhamos um tempo para pagar até meu filho entrar em idade escolar, e aí temos que também pagar a escola, porque nunca foi uma opção para mim colocar o meu filho em escola pública, nunca foi essa opção. Então assim, saber o que você não quer, mas ter muita certeza do que você quer. Eu tinha a certeza da escola que eu queria colocar o meu filho, que é a escola mais cara da minha cidade, mas eu tinha a consciência, em determinado momento, que não era possível dentro da minha realidade financeira. Porque uma coisa que acontece que é muito interessante sobre a legislação é que a gente mescla, né? Eu sou uma pessoa racional e a manifestação, ela é emocional. Porque se for só no racional, você só vê o que está acontecendo na sua vida agora, você não vai ter a oportunidade de criar coisas inimagináveis, porque você só vai por aquilo que você vê dentro da sua realidade. Bom, fechei o terreno. Um tempo depois a pandemia acabou, ou as aulas retornaram, e eu escolhi a escola que eu queria matricular o meu filho. No meio do caminho, eu falei que eu ia fazer uma outra fonte de renda, eu arrumei mais 2 fontes de renda. Uma que era fazer canecas personalizadas e a outra que foi uma bolsa na universidade, que eu ganhava R$ 900. Então eu consegui ali arcar com a escola do meu filho e eu consegui arcar com a metade do valor do terreno. E eu tinha um emprego, tá, gente? E eu fazia faculdade também nessa época, mas era pandemia. Quando eu me formei na faculdade, eu decidi que eu não queria continuar trabalhando no emprego que eu tinha, que era um emprego que eu fiz um processo seletivo para a prefeitura,
mas era um emprego que trabalhava com cuidados, né, de crianças e adolescentes em acolhimento. Eu queria trabalhar dentro da minha área e eu consegui uma vaga de instrutora no curso de administração, tudo com a lei da atração. Essa vaga de instrutora, eu sentava na frente do espelho, na minha cama, tinha um guarda-roupa com espelho, e eu toda manhã eu ficava ali me olhando no espelho, imaginando eu de salto, eu com a roupa que eu ia estar vestida, todos esses detalhes para mim eram muito claros na minha mente de como estaria nesse novo emprego. E eu escrevi uma carta, isso eu aprendi no livro Quem Pensa Enriquece, vou deixar aqui de bolso, e eu escrevi uma carta onde como eu me via vestida nesse emprego, mas eu não determinei exatamente em qual área eu iria trabalhar. E aí, com isso, eu escrevi essa carta e eu coloquei uma data para que isso acontecesse. Essa data passou e no dia que passou essa data, eu estava andando na rua e eu lembrei que aquela era a data que eu determinei que eu estaria num novo emprego. E eu lembro que eu na rua eu parei e falei, é o universo, a data é hoje e não aconteceu ainda. E aí, tem que acontecer. Nesse mesmo dia eu vi uma vaga para instrutor, eu mandei meu currículo, no dia seguinte eu fiz uma entrevista, 2 dias depois eu fiz o teste para dar aula e mais uns 3 dias depois eu estava trabalhando nesse emprego. Menos de uma semana depois da data que eu tinha determinado na carta. E aí eu matriculei, pude matricular o meu filho na escola que eu queria, e depois de meu filho estar matriculado nessa escola, o que eu percebi, foi que eu fui descobrir, não existia transporte, sabe, van, que levasse o meu filho da onde eu morava até a escola, porque a escola, ela ficava num bairro central, e eu não morava num bairro central, eu morava num bairro periférico. E as vans que rodavam nos bairros periféricos, elas só rodavam nesses bairros, elas não atravessavam. E as vans que rodavam nos bairros centrais, elas só rodavam também nesses bairros. E aí, qual foi a solução diante disso? Dado que meu filho já estava matriculado, o material já estava comprado e eu queria muito que ele estudasse nessa escola, a solução foi me mudar. Sim, eu saí de um lugar onde eu não pagava aluguel, eu comecei a olhar no marketplace do Facebook lugares, não fazia ideia de quanto estava custando aluguel, mas eu sabia que eu queria estar perto da escola do meu filho. O meu marido, ele pegou Covid nessa época e eu fui fazer o teste de Covid e nisso que ele estava comigo de moto, né? E estávamos passando para ele me levar até o hospital para fazer o teste de Covid. Nós entramos numa rua ao lado da escola que meu filho já estava matriculado. Nós vimos uma placa de aluga-se. E aí meu marido falou, Josi, normalmente eles pedem calção, nós não estamos preparados para esse calção, a gente já paga R$ 1.294 de terreno, já vai pagar R$ 600 de escola, e aí, né? E eu falei, não, vamos ver, vamos entrar para ver, tinha um moço lá mexendo, nos deixou entrar, olhamos o apartamento, cabiam os nossos móveis, porque também não era uma possibilidade de nos desfazermos dos nossos móveis. Liguei para a proprietária e a proprietária falou que ela não estava pedindo calção, ela só pedia o valor do primeiro aluguel e você morava 30 dias e só pagava depois. E nós entramos e moramos lá por mais ou menos um ano dessa forma. Então, para mim, sim, pura lei da atração. Então, o que sempre deu certo na minha vida foi me imaginar vivendo aquela vida, foi também decidir o que eu quero que aconteça e agir em prol disso. Então, se eu quero aumentar minha renda, eu vou agir em prol de alguém que quer aumentar a renda. Eu vou procurar renda extra para fazer, eu vou procurar uma forma de trabalhar em outro lugar que aumente a minha renda. E isso vai acontecer naturalmente porque eu estou o quê? Disposta para que aquilo aconteça. Muitas das vezes as pessoas falam que elas querem mudança na vida delas, mas elas não estão abertas a mudanças. Quando elas pensam na mudança, elas pensam no caos. E elas não pensam no movimento que esse caos vai trazer, que vai levá-la até o local que elas querem, que é a mudança de vida. Não se apegue só às técnicas, se movimente e você vai ver como tudo vai se transformar na sua vida. Me conta aqui a sua experiência com a lei da atração.